A paz do Senhor, bom dia. Hoje é 26 de julho de 2023. Eu gostaria de meditar com você nessa manhã, aqui na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, que diz dessa forma: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então nós vimos aqui o próprio Jesus falando acerca de não perder, não deixar se perder todo aquele que nele crê, todo aquele que o confessa como o Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que se despoja a sua fé, o seu crer, na sua pessoa. A gente geralmente tem ouvido por aí muitos pregadores, ministros do Evangelho, ministras que ministram a palavra de Deus, até mesmo lançando muitas almas fora com o seu conhecimento, que muitas vezes são conhecimentos limitados, a ponto de até mesmo julgar, dizendo que a pessoa vai para o inferno, que Deus falou para ele, que Deus revelou. Mas se nós nos aprimorarmos a se intentar, a se preocupar em ler a palavra de Deus na íntegra, como a gente tem que buscar conhecimento e aprender todo dia, nunca a gente vai chegar ao pleno conhecimento dos mistérios da palavra de Deus, porque ela se revela em cada coração de uma forma, mas para alguns ela se revela com mais profundidade, porque essa pessoa se esforça mais, se dedica mais, busca mais em conhecimento, né, em estudo. A gente vai entender que uma vida para Deus, ela tem um preço muito alto, para que as pessoas peguem essas almas e a lança fora de qualquer forma, de qualquer maneira, com pré-julgamentos, ou até mesmo julgamentos teóricos pequenos, julgamentos que não levam, você está entendendo, um tempo de maturização. O que é um tempo de maturização? Um tempo maior de amor, de compreensão, de tentar entender essa pessoa, para que você possa dar uma sentença tão séria, que é colocar essa pessoa fora do reino de Deus e colocar ela num sofrimento eterno. Então nós vimos aqui agora o próprio Jesus dizendo que todo aquele que o Pai o desse ou viesse até ele, de maneira nenhuma, ele o lançaria fora. Ele chega a dizer em João 11, aqui no mesmo Evangelho, 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que creem em mim, ainda que estão mortos, viverá. O que ele quis dizer com isso? Lá no livro de São Mateus, nós encontramos Jesus Cristo, ele chamando um discípulo para que andasse com ele. Ele disse, olha, primeiramente eu tenho que enterrar meus pais. E ele disse, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Ele estava falando de pessoas, aqui eu acredito, que a sua fé seria abalada, que a seu crer seria, em certos momentos, frágeis diante da sua luta, diante do seu problema. Nós entendemos isso, que Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz, desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Não estamos falando de uma morte que a pessoa vai para o esquife e é enterrado, não. Nós estamos falando de uma morte espiritual, de uma morte que muitos homens e mulheres de Deus passaram certos momentos da sua luta, dos seus problemas, e chegaram a duvidar da presença de Deus. Chegaram a pensar que estavam sozinhos, que estavam abandonados, que não tinham ninguém mais por eles. Se nós for olhar alguns exemplos da Bíblia Sagrada, nós encontramos
muitas situações de homens de fé, como Abraão. Abraão chegou a duvidar em certa feita, a ponto de chegar na sua esposa e dizer: olha, se você disser para esse povo que você é minha irmã, ou aliás, a minha esposa, esse povo vão me matar. Então diga que é minha irmã, diga para esse povo. Será que Abraão, naquele momento, ele estava crendo no Deus que verdadeiramente chamou ele para aquela grande obra pela fé? Não, naquele momento Abraão duvidou. Nós encontramos o homem de Deus, Jó, homem íntegro, que o próprio Deus defende. Mas chegou um momento que Jó entendeu que estava sozinho. Então, muitas vezes, meus amados, nós temos que entender essas pessoas que estão batalhando no nosso dia a dia também pela fé. Vai chegar momento que essas pessoas vão nos procurar e essas pessoas não têm mais força, não têm mais desejo, não acreditam. E você, que é ministro do Evangelho, ministra do Evangelho, tem que ter um pouquinho de moderação, de temperança, de ser longânimo, como são os frutos do Espírito, e amar essas pessoas. Porque o próprio Jesus diz aqui: olha, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que nenhum daqueles que Ele me deu se percam. Eu não deixo perder. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, aqui no Evangelho de João está escrito, João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, de tão grande profundeza, sem tão grande explicação, não tem como explicar o grande amor de Deus, que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então você, meu irmão, que está passando uma luta, que está passando um problema, que está passando por uma situação que você acha que não tem mais solução, que não vai conseguir, entenda uma coisa: Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele nunca vai deixar de amar você. Ele nunca vai deixar você perecer se você continuar crendo nele. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, Jesus disse: porém, aquele que perseverar até o fim, esse todavia será salvo. A nossa vida, ela tem um processo de começo, meio e fim. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei qual é a necessidade que você está tendo nesta manhã. Eu não sei o que você precisa. Mas eu sei dizer para você que se você continuar acreditando no Senhor Jesus, acreditando na sua palavra, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, está escrito: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, que vos será feito. Que você possa estar em Cristo Jesus, e a palavra dele possa estar no teu coração. E com certeza, o seu objetivo, a sua vitória, será alcançada. Porque ela não compromete-se aos homens terrenos. Isso não se compromete a homens te dar essa vitória. A mulher te dá essa vitória. Quem nos dá grandes vitórias chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que crucificaram e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E disse aos seus discípulos quando ressuscitou e encontrou com eles. Mateus 28, 18. E é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É Ele que tem o poder de te abençoar. E é Ele que tem o poder de te julgar. Que Deus em Cristo Jesus, nessa quarta-feira, possa continuar te cobrindo com o sangue dele. E possa te dar vitória no nome dele. Porque Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe.